Com certeza hoje eu não vou falar do ideal, mas eu vou falar daquilo que é o mais indicado diante de um momento de recaída. A recaída, na verdade, ela deve ser enxergada como um acidente. E como que se previne um acidente? Sendo cauteloso, tendo precaução, respeitando limites, entendendo em quais locais da rodovia, por exemplo, você pode andar em uma velocidade maior, em quais locais você pode andar em uma velocidade menor. Como está o clima, se a pista está molhada, se está seca, como que estão os pneus do carro, os freios, os discos de freio. Isso nós podemos chamar de precaução, podemos chamar de prudência, né? Então, dentro de um bom processo de recuperação, a gente precisa estar sempre atento a essa questão da prudência. O que é prudência? É estar atento a todos os riscos que permeiam a minha pessoa, a minha existência, a minha vida. Na dependência química, a gente encontra um grande problema em relação ao dependente, que tem uma grande dificuldade em entender estes momentos de risco e não respeitar, por exemplo, as etapas de recuperação. A recuperação, ela tem etapas? Sim, ela tem etapas. Tem etapas que são mais restritas, tem etapas que são mais, na verdade, deveriam ser mais duras, mas o dependente, muitas vezes, por ser teimoso, egocêntrico, grandioso, autossuficiente, ele não respeita essas etapas. Ele acredita que com 1 mês, 2, 3 meses de recuperação, ele já está preparado para enfrentar tudo. E isso é uma característica do dependente químico mesmo. Então, a partir do momento que esse indivíduo passar por um bom processo de conscientização, ele vai conseguir entender a necessidade de respeitar essas etapas. Por quê? Porque essas etapas, sendo respeitadas, preservam a sua vida, e não sendo respeitadas, elas colocam a vida em risco. Então, é muito importante que o dependente ele tenha uma percepção de que a recaída é um acidente de percurso. E todo acidente, ou a maioria dos acidentes, melhor dizendo, eles são fruto de falta de prudência. Então quer dizer que quando eu recaio nas drogas, eu estou sendo imprudente. Eu tive um ato ou eu fui imprudente? Sim. Você foi imprudente principalmente com um ato ou com uma fase da sua recuperação que você deveria ter respeitado e você não respeitou. Uma amizade que você deveria ter evitado e você não evitou. Um processo de autodefesa que você deveria ter realizado e você não realizou. Por exemplo, psicoterapia é um processo que precisa ser respeitado? Obviamente, você precisa respeitar o processo psicoterapêutico. Isso daí é uma coisa óbvia, né? Precisa respeitar a farmacologia, a abordagem médica, farmacológica? Precisa também. Precisa respeitar as questões das violações ambientais, os locais que você frequenta? Também precisa. É extremamente importante isso. E isso não é só para uma pessoa. Isso é para todo dependente que de alguma forma almeja melhorar a sua qualidade de vida e se desenvolver como pessoa em vários aspectos da sua vida e não apenas no seu problema mais lógico, mais óbvio, que é o transtorno por uso de substância. É muito comum a gente ver pessoas falando, né, que recaiu porque é desonesto, recaiu porque... Não, nem sempre isso é verdade. Né? Tem momentos que a pessoa recai simplesmente porque ela tem ali 1 minuto de impulsividade e ela toma uma decisão e ela vai e usa droga, ela viola a abstinência dela. Né? Foi uma displicência? Foi uma displicência. Foi um descuidado? Foi um descuido? Foi um descuido. Né? Foi uma pessoa descuidada? Foi uma pessoa descuidada. Então é necessário que a gente tenha percepção das óticas de recaída, né? Que as pessoas têm hoje. As pessoas têm óticas muito distintas, muito diferenciadas do que é uma recaída,
do que não é uma recaída, do que representa uma recaída, mas principalmente como gerenciar e lidar e encarar a recaída como um acidente de percurso e não como um fracasso total. Não como uma perda total do processo e da estrutura de recuperação que você vem se recuperando. E também não é verdade que uma pessoa que recai, ela perde toda a sua estrutura de recuperação. Não é verdade. Uma pessoa que viola a sua abstinência, uma pessoa que tem um lapso, né, que tem uma rachadura, faz um reuso da substância, ela não perde absolutamente tudo que ela conquistou dentro do seu período de sobriedade. Mas ela causa um ferimento, ela causa um dano. Esse dano, ou melhor, gerenciar esse dano, ser otimista, ser pessimista, ser realista, minimizar, barganhar, negociar, ocultar, muito dependente faz isso por medo da rejeição que tem. Então a recaída ela tem que ser vista dessa forma, para a gente entender que o indivíduo que recai, primeiro, ele está sendo ali naquele momento, ele está sendo superado por um poder extremamente superior a ele. Extremamente superior a ele. E esse poder que é extremamente superior a ele vai utilizar de todos os seus mecanismos de personalidade, padrões de personalidade, defeitos de caráter, que serão utilizados, muitos deles, como mecanismos de defesa, para proteção do uso da substância. O processo de minimização também vai acontecer. Então a gente precisa ter uma ótica da recaída como um acidente. Como um acidente. E um acidente depende de vários fatores. Se você pegar o acidente de carro como um exemplo, um animal pode cruzar a sua frente numa rodovia, um pneu pode estourar, a pista pode estar molhada, você pode pegar aquaplanagens, pode perder o controle do carro, a pessoa da frente pode pisar o pé no freio de uma vez, você bater na traseira do carro dessa pessoa, e outras diversas situações que a gente poderia citar aqui, utilizando o acidente de carro como uma analogia aos acidentes que ocorrem dentro do processo de recuperação. Então, sempre é culpa do dependente? Algumas vezes sim, outras vezes não. Muitas vezes o dependente está numa situação de risco inconsciente, que naquele momento para ele não representa risco, mas que um pouco mais à frente ele percebe que aquela situação é perigosa. Mas aí ele já está dentro da situação. E aí a gente vai falar das situações de alto risco. Não existe situação de alto risco se você não estiver dentro dela. Se você estiver fora, você pode ver a situação de longe e entender como uma situação de risco. Agora, ela só é de alto risco quando você está dentro da situação. E aí o que vai acontecer? O indivíduo ele vai ter que ter resposta de enfrentamento. Ele vai precisar responder de modo muito eficaz a esse processo terapêutico, a esse processo que ele aprendeu, a psicoeducação que ele recebeu, ele vai ter que utilizar da autoeficácia que ele adquiriu dentro do tratamento dele, para que ele consiga se esquivar, né? Para que ele consiga driblar essas situações de risco, que são pessoas, são lugares, são hábitos, são crenças, pensamentos, crenças facilitadoras de permissão, crenças eliciadoras, né? Pessoas eliciadoras, reforçadores positivos e negativos, que a gente pode, ao longo do tempo, fazendo vídeos falando de cada um desses padrões. Por exemplo, o que é um reforçador positivo? É você estar se sentindo tão bem e tão satisfeito com situações que você está vivendo, que você acaba compreendendo que agora cabe uma substância na sua vida, que agora dá para você tomar uma cerveja ou tomar uma dose de alguma outra droga. E um reforçador negativo é quando você está sentindo algo muito ruim
e você usa a substância porque você está se sentindo muito mal. E aí você cria as crenças facilitadoras, né, que nós chamamos de, na verdade, expectativa de resultado positivo, e você usa a substância com a expectativa de que aquele uso daquela substância vai fazer com que os seus estados emocionais melhorem. Isso é verdade? A gente teria algumas questões para falar sobre isso, na verdade. Né? É uma meia-verdade. Porque, na verdade, quando você está mal, você usa uma substância, ela não faz você se sentir bem. Na verdade, a substância ela entra como um componente que gera um bem-estar em meio a uma existência conturbada que você está vivenciando. Mas a realidade desagradável está lá. Mas você, através do uso da substância, você coloca uma fonte de prazer em meio a um desprazer que você estiver vivendo. Mas o desprazer está lá. E a hora que o efeito da substância terminar, o desprazer vai continuar lá. Por isso que eu sempre falo, a gente tem que entender por que o dependente muitas vezes recai. Muitas pessoas querem saber, né? Por que dependentes recaem tanto? Primeiro a gente tem que entender como que foi essa recuperação. Isso daqui é uma coisa muito difícil de algumas pessoas entenderem, né? Como que foi essa recuperação? Recuperou o quê? O foco foi dado ao quê? Às vezes a resposta pode ser, o foco não foi dado a nada. O foco foi dado só à droga. E quando a gente entende que a droga é só um efeito colateral de desajustes emocionais, desbalanços no estilo de vida, problemas acentuados no seu sistema de crenças, por exemplo, você acaba tendo um processo autodestrutivo mesmo antes de você usar a droga. E esse processo autodestrutivo que começa antes de você usar droga, muitas vezes ele termina no uso de droga, ou muitas vezes ele só se potencializa quando você usa a droga. Por isso que existem indivíduos que fazem loucuras e atrocidades quando estão no uso da droga, e quando ficam limpos, geralmente as famílias falam, ele quando ele não está com droga, ele é a melhor pessoa do mundo. Por quê? Porque as drogas ela têm o potencial de transformar o indivíduo no que ele não quer ser. Agora, quando o indivíduo decide abandonar um estado de sobriedade, que é para ser um estado de aumento de possibilidade de evolução, porque o que acontece? Quando você para de usar droga, você aumenta a possibilidade de você se tornar uma pessoa melhor, de você agir sob princípios, de você ter mais equilíbrio, de você cuidar da sua espiritualidade, de você cuidar da sua família, de você ter responsabilidade, praticar princípios de humildade. E o processo de recaída ele começa exatamente no momento em que o indivíduo acredita que só parar de usar droga já está bom. O processo de recaída ele começou aí. É nesse momento que começa o processo de recaída. É difícil de entender para algumas pessoas e eu também compreendo isso. Quer dizer que só parar de usar droga não é suficiente? Não, não é. Seria bom se fosse, eu gostaria muito de falar que é. É necessário, mas não é suficiente. É indispensável, mas não é suficiente. Por quê? Porque não é verdade que você vai parar de usar droga e você vai se tornar um ser humano feliz e funcional, produtivo. Porque a questão comportamental na dependência química, ela é 90% do processo de sobriedade. É 90%. O seu comportamento ele vai definir para onde você vai caminhar. Parei de usar droga, mas e os meus comportamentos? Eu vivo chutando cachorro, eu vivo falando palavrão, eu vivo mentindo. Então, os seus comportamentos, eles já falam o que vai acontecer. Então, por esse motivo que a gente precisa prestar muita atenção mesmo,
em cada indivíduo, né? Cada indivíduo. Eu tenho um paciente que recaiu 40 vezes. Eu tenho um paciente que recaiu 6 vezes. Eu tenho um paciente que recaiu 12 vezes. Mas como que é o cenário que esse indivíduo retorna? E isso é um trabalho muito, muito profundo. É um trabalho que eu precisaria de pelo menos, talvez 50 aulas de 1 hora para falar sobre isso. Você trata o indivíduo e ele volta para um ambiente onde ele tem uma mãe codependente. Ele volta para um ambiente onde ele tem uma esposa codependente. Ele volta para um ambiente onde ele tem um pai codependente. Ele volta para um ambiente onde os filhos passaram a rejeitá-lo porque ele chegava bêbado em casa antes de se recuperar, né? E agora até o filho começar a mudar a ótica que ele tem desse pai, esse pai vai ter que ter muita força emocional para conseguir entender essa fase. Então, o desenvolvimento de sobriedade é a capacidade de você compreender momentos e etapas que você está vivendo. Você não pode, não é sugerido, não é indicado, isso é contraindicado para a sua recuperação. Você acreditar que você vai sair de uma clínica de recuperação ou de uma comunidade terapêutica e você vai se deparar com um mundo totalmente adequado à pessoa que você foi e já acreditando completamente na nova pessoa que você se tornou. Porque para as pessoas que estão lá fora te esperando, você não se tornou uma nova pessoa. Pode ser que você tenha se tornado uma nova pessoa. E é com isso que o dependente tem dificuldade, porque o dependente ele tem crenças muito arraigadas de que ele fala, poxa, eu fiz os meus melhores esforços, as pessoas têm que acreditar em mim. As pessoas têm que acreditar na minha renovação. As pessoas têm que acreditar na minha mudança. As pessoas têm que acreditar que eu fiz o meu melhor. As pessoas precisam confiar em mim. E realmente esse é um desejo sincero do dependente. Mas é inviável, porque muitas vezes o indivíduo ele tem um pouco de dificuldade, ou melhor, grande dificuldade, em entender que ele violou confianças por décadas de dependência química. E essas décadas de dependência química violadas, elas não vão retornar após 3 ou 6 meses de internação. Bom seria, mas isso é inviável, isso é irreal. Quem ensinar isso está ensinando uma besteira, é uma mentira, é uma enganação, é uma forma de frustrar o dependente também. Então, quando a gente entende essa violação de abstinência, quando a gente entende esse acidente de recaída, você tem que entender o que está me levando ao acidente. A recaída ela não pode ser enxergada como uma normalidade, como alguns tentam enxergar por aí. Não é normal. É como você bater o carro mesmo, utilizando ainda a analogia do carro. Não é normal você bater o carro. Não é para bater, porque pode custar uma vida. Mas é algo que pode acontecer. A dependência química e a recaída é a mesma coisa. Não é para acontecer, mas pode acontecer. E quando acontecer, o que a gente precisa fazer? A gente precisa transformar a recaída em um material didático. Peraí, o que me conduziu a essa recaída? O que fez com que eu me tornasse disfuncional do dia para a noite? Por que eu perdi o freio das minhas emoções? Por que eu voltei a me tornar desequilibrado? Por que eu voltei a ficar desleixado? Por que eu estou sentindo que a minha depressão, a minha ansiedade está retornando? E por que eu não estou fazendo nada a respeito desse fato? Então, essas compreensões, elas vão muito além da ideia da toxicodependência, do transtorno por uso de substâncias. Quando a gente vai abordar o transtorno por uso de substâncias, a gente tem que entender que o transtorno em si, por uso de substâncias, ele é só o desajuste mais evidente. Ele não é o problema maior. Ele é o problema mais evidente, ou seja, ele é aquilo que você mais enxerga.
E nem sempre o que você mais enxerga é a parte mais grave. Às vezes a gente pensa, isso aqui que eu enxerguei é porque isso aqui é o mais importante. Não é verdade também. Também seria muito bom se fosse, mas não é. Infelizmente. E geralmente o processo ocorre da seguinte forma: vamos dar atenção para a droga. Mas muitas vezes esse paciente tem um transtorno paralelo ou um diagnóstico dual. Esse indivíduo ele apresenta ansiedade generalizada, algum transtorno de personalidade, esquizoafetivo, esquizotípico, histriônico, borderline, narcisista, que mais? Tem muitos aí que até foge da cabeça, mas são muitos transtornos. Aí a gente vai ter TDAH, o autismo, a ansiedade, o pânico, os complexos, né? O complexo de inferioridade, depressão, euforia, né? Que são padrões muito complicados de se gerenciar. E muitas vezes as equipes multidisciplinares elas não dão ênfase para esses paralelos, né? Porque são paralelos. Então é necessário que seja dado ênfase a esses paralelos. Por mais difícil que seja. Porque o tratamento para droga é fácil. Quando o indivíduo recai, geralmente quando o cara não quer falar muito, o paciente ele não quer abrir muito a boca. Ele tá com vergonha, ele tá tímido, ele tá magoado, tá com culpa. Ele só fala que ele usou porque ele quis. Deu 5 minutos, ele foi e usou. Muitas vezes ele não fala, me senti sozinho, não me senti acolhido pela minha família. Mas isso tem uma resposta também. Tem muitos profissionais que vão falar assim, não, isso é desculpa, isso é justificativa. Ele quer justificar o uso de droga dele, ele quer culpabilizar a mãe, o pai, os irmãos, a esposa. E não é verdade. Muitas vezes esse indivíduo ele tem um problema bem maior que não está sendo gerenciado. A atenção que deveria estar sendo dada para esse indivíduo, para esse transtorno, não está sendo dada. E isso acaba se tornando algo muito complicado. Quando nós falamos de recaída na dependência química, nós estamos falando de um episódio muito doloroso, muito triste, um episódio que, embora doloroso e triste, ele pode se tornar um grande material didático e ele também pode se tornar um grande pedagogo, para que você não cometa mais aquele erro. Ou seja, você utiliza a recaída como o seu principal material didático. Você vai fazer um processo de identificação dos pontos que você falhou mentalmente, espiritualmente, nas suas crenças, nos pensamentos, nas violações sociais, ambientes que não era para você ter violado, pensamentos que você não deveria ter alimentado ou deveria ter compartilhado com alguém, não buscar a intervenção da sua rede de intervenção, que é para todo dependente, tem que ter quando sai da clínica, ou até mesmo dentro do seu tratamento ambulatorial, nas suas terapias online ou presenciais, não importa. Então, quais fatores que foram se acumulando, né, porque assim, o indivíduo ele vai violando fatores antes de finalmente violar a abstinência. Então, a violação da abstinência, a violação abstemiológica, ela não é a primeira coisa que acontece. Muitas vezes ela é a última coisa que acontece. Esse indivíduo ele se vê sem repertório, esse indivíduo ele entra naquilo que no treinamento de habilidades sociais a gente chama de estreitamento de repertório. Ele já não se vê mais com capacidade de enfrentar determinadas situações, ele se vê incapaz de gerenciar determinados sentimentos, ele se vê incapaz de sentir tristeza, incapaz de sentir alegria, se sente muitas vezes prostrado, muitas vezes está fazendo uso de medicação e essa medicação está causando uma prostração nele.
Então é necessário sempre do indivíduo em recuperação que ele constantemente passe por avaliações com psiquiatras e neuropsicólogos para saber como estão, caso ele tenha psicopatologias, né, para saber como estão esses padrões, rever as medicações constantemente, para que ele não permaneça em um mesmo padrão, um padrão doentio, um padrão, porque finalmente esse padrão vai acabar levando esse indivíduo em algum momento, vai acabar predispondo esse indivíduo a retornar ao uso de substâncias. Então, a partir do momento que o indivíduo consegue mapear, por exemplo, pegar uma folha de caderno, literalmente, mapear, né? O que me disfunciona, mesmo estando sem drogas? Desconfiança da minha mãe, o dia do meu pagamento, ficar muito sozinho, morar sozinho, um envolvimento amoroso, um término de um relacionamento, dificuldade em lidar com perdas. Então você vai mapear isso, literalmente numa folha de caderno. E você vai ler aquilo. Se você tiver um terapeuta, se você tiver um psicólogo, você vai ler isso para o seu terapeuta. Pô, isso aqui me vulnerabiliza para quê? Para a gente conseguir fornecer repertório de enfrentamento para você, para que você consiga conduzir essas situações de modos mais eficazes, de modos mais produtivos. Porque se isso não for feito, você, por fim, pode acabar se drogando. E a questão não é unicamente você se drogar novamente e ser internado de novo, porque quem disse para você que ser internado de novo é a pior consequência que você pode enfrentar, não é verdade? Às vezes a gente pensa assim, eu vou recair, poxa, se eu recair eu vou me internar de novo. Cara, eu sempre falo nas minhas palestras, eu falo, olha, tomara que se alguém aqui passar por um processo de recaída, tomara que tenha a oportunidade de se internar novamente. Porque muitos não têm. Morrem antes disso. Então, quando a gente fala da recaída em si, a gente está falando desse acidente, esse acidente que é cruel, é traumatizante, mas que pode ser educativo, pode te educar também. Pode te ensinar muitas coisas, né? Alguns livros vão chamar isso de prolapso, né? Que é a capacidade de você tirar um aprendizado de um episódio desgostoso, dissaboroso, né? Esse é um episódio ruim, mas espera aí, já que aconteceu, o que eu posso tirar de bom desse episódio negativo? Só que para você fazer isso, você precisa realmente de um terapeuta gabaritado, porque não é qualquer terapeuta hoje, principalmente que muitos se denominam terapeutas e não são terapeutas. Essa é a grande verdade. Eu sou terapeuta, e muitos vão falar, eu sou terapeuta porque eu frequento 12 passos há 10 anos, e não é isso. Mas quando você entende essa ótica do prolapso, que é do Laranjeira, que é do Ribeiro, do Arthur Guerra, vários profissionais da Universidade Federal de São Paulo, e outros, o Dennis Donovan, o Alan Marlatt, vários profissionais que a gente tem como referência, que eles trazem essa ideia do prolapso, que é você olhar para a recaída e você falar assim, não, peraí, só um minutinho, essa recaída aqui aconteceu, é um acidente de percurso, põe a minha vida em risco, mas o que eu posso tirar de bom desse episódio? E aí você precisa de controle emocional, de mansidão, de uma ótica polida sobre o erro que você cometeu, compreensão da doença. Por isso que a psicoeducação antes ela é importante, para você entender que a recaída ela pode entrar como um episódio acidental dentro do seu processo de recuperação
ela pode entrar como um episódio acidental. Para quê? Para que esse terapeuta que vai te abordar, ele consiga conduzir com você o processo sem julgamento, sem ideia de punição, enfim, sem julgamento, né, em geral, vamos dizer assim. Porque não se deve julgar o dependente quando ele recai. Porque são muitos fatores que interagem na mente desse indivíduo que acabam fazendo com que esse indivíduo fique extremamente vulnerável a retornar ao foco da sua alergia. Porque a gente pode falar também que o uso de substâncias é uma alergia, né? Assim como algumas pessoas são alérgicas a sulfa, são alérgicas a dipirona, né? Eu sou alérgico a cocaína, eu sou alérgico a álcool, por exemplo, sou alérgico a crack. Por quê? Porque a resposta do meu organismo é uma resposta doentia, porque eu tenho um caráter compulsivo e obsessivo. Então, quando a minha vida ela não está do jeito que eu planejei, do jeito que eu gostaria que estivesse, eu sei que existe um comportamento que eu posso executar que irá me gerar prazer, que é o uso de substâncias psicoativas. Então, geralmente eu tenho um comportamento saliente em busca da substância. Então, eu começo a criar um momento propício, eu começo a muitas vezes a sondar, o indivíduo começa a sondar o dia da família. Mãe, que horas que você vai no mercado? Pai, que horas que você vai trabalhar? Ah, pai, você não vai trabalhar de carro mais? Por quê? E não sei o quê. Ah, irmão, por que você vai ficar fora de casa, vai dormir fora hoje? Ah, mãe, se a senhora vai viajar com o pai essa semana? Então ele começa a sondar para criar o seu momento de uso, mas ele já está mal emocionalmente. Só que nesse momento a gente entra nas questões mais espirituais também. Como, por exemplo, humildade, equilíbrio, domínio próprio, honestidade rigorosa, mansidão, utilizar-se da verdade, buscar vida, né? Todos esses princípios, eles são padrões de vida. Então esse padrão de vida que é buscar a verdade, é ser humilde. Mãe, olha, eu estou mal hoje, não gostaria de ficar sozinho em casa, não sei que a senhora vai trabalhar. Ou esposa, olha, eu não estou bem hoje, eu posso ficar com você lá no seu emprego? Eu posso ficar sentado na sala de espera porque eu não estou bem para ficar sozinho. Enfim, buscar um caminho para que você... E para que o indivíduo faça isso, ele precisa estar sóbrio, que aí já é um estado mental positivo. É quando o estado mental desse indivíduo já se dirigiu para o positivo, mas a doença, por mais que o estado mental desse indivíduo tenha se dirigido para o positivo, a doença compulsiva e obsessiva não sai daqui. Ela pode encolher bastante por causa da sobriedade. Então, se entende que a tua compulsão e a tua obsessão estão querendo atacar. Mas você utiliza dos repertórios que você tem, que você adquiriu dentro da unidade de tratamento, dentro das terapias individuais, e você aplica esses repertórios para que você finalmente consiga se defender, se proteger desse episódio, que não é um episódio normal. Eu comecei essa aula falando sobre isso, sobre ser um acidente, né? Ela não é um episódio normal. A recaída ela nunca pode ser chamada de um episódio normal. Ela precisa ser chamada de um acidente dentro do processo de recuperação. Dentro do processo de recuperação, houve um episódio onde ocorreu um acidente. E esse acidente precisa ser bem gerenciado. Não adianta esse acidente ser julgado, ser punido, criticado, o dependente ser xingado de preguiçoso, sem vergonha, vagabundo, porque isso não vai ajudar, vai ser contraproducente
e, consequentemente, o indivíduo dependente de substância que passou pela recaída, ele vai acionar os seus mecanismos de defesa, vai se fechar no mundo dele e não vai pedir ajuda para ninguém. Essa é a grande verdade, né? Então, dentro do processo de dependência química, a gente tem que entender que a gente não define mais dependência química e sobriedade. Nós temos dependência química, uso social, uso ritualístico, uso ocasional, esporádico, uso nocivo, uso, abuso e dependência química. São vários padrões, que são vários critérios diagnósticos que a gente tem dentro da dependência química, dentro do uso de substâncias, dentro do transtorno por uso de substâncias, que são os graus, TUS nível 1, TUS nível 2, TUS nível 3. Aí tem os tipos de uso. Um usuário social, por exemplo, é diferente, totalmente diferente. Não quer dizer que ele não possa vir a ter um problema de ordem aguda, né? O efeito agudo da substância não possa matar esse indivíduo. É difícil, não é uma coisa assim, mas pode acontecer. Esse indivíduo usa droga 2 vezes por ano, mas ele pode ter um processo de princípio ou uma overdose propriamente dita. Mas a gente tem que entender essa questão dos tipos de uso. Então a gente tem que tomar cuidado quando a gente olha para um processo de dependência de substâncias e a gente já interpreta como dependência de substâncias grave. Né? Eu tenho pacientes nas clínicas hoje que são dependentes graves e eu tenho dependentes químicos que são usuários de substâncias que são dependentes de pacientes que são usuários nocivos, que fizeram 4, 5, 6 dias de uso, e nesses 5, 6 dias de uso causaram problemas e a família decidiu internar. E aí a gente também, com muita honestidade ética e profissionalismo, a gente precisa entender até que ponto essa internação vai ser funcional, essa internação vai ser produtiva para esse dependente químico, para esse indivíduo que tem um transtorno, para esse indivíduo que faz um uso esporádico, social, ocasional, ritualístico, ou até o mesmo uso nocivo. Né? Qual o tratamento? Né? Por isso que eu mesmo, como profissional, eu aplico as avaliações, aplico as escalas, para saber com que grau de uso de substâncias nós estamos lidando, qual o tipo de dependente químico nós estamos lidando, né? Porque não são todos iguais, né? Muitas pessoas pensam, são todos iguais. Não, não são todos iguais. Os dependentes, eles são diferenciados, os dependentes, cada um tem um padrão distinto do outro, cada um tem um jeito de ser, indivíduos têm crenças diferentes, as substâncias utilizadas são diferentes, consequentemente o profissional tem que ser polivalente para ele poder atender às demandas de cada um deles, ao mesmo tempo que está abordando um dependente grau 3 da Cracolândia, está abordando um jovem de 18 anos que começou a fumar maconha agora. A abordagem é distinta, a abordagem ela é diferenciada, a forma com que você vai gerenciar o caso ela é diferenciada. Por isso que você precisa observar bem o padrão, o pano de fundo, saber para onde esse indivíduo vai voltar, como vai ser o pós-tratamento dele. A hora que ele sair da clínica, ele vai voltar para um ambiente que ele adoeceu e ele deixou pessoas adoentadas lá também. Então, no momento em que ele sair da unidade de tratamento, ele vai ter que lidar com os escombros da recuperação, da dependência química dele. E esses escombros são as mágoas das pessoas, a culpa que as pessoas, o ressentimento, o próprio indivíduo vai sentir culpa por tudo que ele fez para as pessoas que estão lá, porque agora ele está em contato com o amor que ele sente pelo pai, ele está em contato com o amor que ele sente pela mãe, pela mulher, pelo irmão, pelos filhos. Só que quando ele está no uso, ele sente esse amor mesmo assim. Tem pessoas que falam, o dependente não ama ninguém. Isso é uma grande mentira e um grande erro para quem fala isso. O dependente ele ama, ele não consegue demonstrar, porque ele está compulsivo e obsessivo em busca do seu prazer imediato, em busca da panaceia de todos os males, que é para ele, a droga é a panaceia de todos os males, a solução de todos os problemas. E aí, nesse momento, ele acaba se afastando, ele cria uma linha de afastamento entre ele e a sua família. Então, se você passar por uma recaída,
tenha mansidão, tenha domínio próprio, se compreenda e busque um terapeuta gabaritado, um terapeuta que entenda não só da recuperação, mas que tenha grande conhecimento, principalmente dentro desse processo chamado recaída.